Oi pessoal, nesse canal científico eu vou mostrar para vocês que a fórmula da gravitação universal de Isaac Newton não funciona. Ela é inversamente proporcional ao quadrado. Então, quanto maior a distância, tem um momento que ela não funciona. Então eu vou mostrar nesse vídeo que também não tem nada a ver com as massas. A força da gravidade então não é uma força, porque se você deixar cair um chinelo e deixar cair uma bola de gude, eles vão chegar juntinho no chão, com massa diferente, sofrendo a mesma aceleração. Então como é que é em relação ao produto das massas diferente? Quanto maior a distância, está no denominador ao quadrado, menor a força. E a órbita, eu numa determinada distância, estratosfera ou ionosfera, entra em órbita. Tá caindo. Vou dizer que está caindo porque tem a força tangencial de rotação da Terra. Tem a força centrípeta, tem a força centrífuga, então com de forças ali, na verdade, o astronauta está caindo, mas ele tem a força tangencial, então ele não está bem flutuando. Mas numa determinada distância, a fórmula de Newton, com todo respeito, porque o cálculo diferencial integral tem muita base em Arquimedes, tá? Mas com todo respeito a Isaac Newton, mas essa questão da força gravitacional, ela está ligada em ser inversamente proporcional ao quadrado da distância, então quanto maior a distância, até que a força fica desprezível. Então, muitos planetas estão aí à deriva, desde o Big Bang. E sem igual ao produto das massas, se você deixa um chinelo cair e uma bola de gude cair, eles sofrem a mesma aceleração se chegam juntos no solo. Então eu creio que ela funciona para nossa Terra aqui, vamos dizer assim. Enfim, outra coisa, não adianta o astronauta, não estou falando aqui de quem, não, ter uma bota enorme, que isso não vai alterar em nada, porque a tanta bota enorme quanto a não chega ao mesmo tempo no solo, apesar de que lá mesmo porque na Lua a aceleração da gravidade é 1/3 da Terra, 1/3 ou 1/6, é bem menor que a da Terra, não me lembro de cabeça, mas chega ao mesmo tempo, sofre a mesma aceleração, não pode ter uma botina do tamanho de um elefante, vai chegar ao mesmo tempo. Se você largar um elefante e largar uma bola de gude, chega ao mesmo tempo. E aí? Não tem a ver com o produto de massa. Então, eu vou mostrar aqui. Ela pode até funcionar aqui na Terra. Vamos dizer assim. Ela calhou de funcionar. Mas no espaço, não. Vou dizer um planeta bem distante. A distância é enorme. Dividido pelo quadrado da distância,
no denominador, vai ficar dividido por um valor enorme, maior ainda. E a força tende a ser praticamente desprezível. Então, nós pulamos. As massas não tem a ver com as massas. Porque sofrem a mesma aceleração. Então, aí vem a dúvida. A gravidade é uma força? Aí entrou Einstein. Realmente, o espaço ele é tridimensional curvo. Tudo bem. Mas a de Einstein também não explica tudo. E eu vou mostrar aqui. Eu tenho uma, duas, três. Eu tenho N faculdades, né? Entre elas o CP, UF, UERJ, junto com o Unicamp. Fiz concurso público, ganhei para estudar. Sou de origem humilde, imigrante, né? Brasileiro, porém imigrante. Passei pela infantaria, né? Me serviu até tempinho, depois fui para engenharia. Para mecânica, né? Mecânica a gente estuda muito isso. Então, eu já dei aula em instituições vinculadas à Escola Técnica Federal. Então, conheço o Brasil todinho, de trem, fui 10 anos de ferrovia, 10 anos de plataforma. Só estou mostrando um pouquinho que eu tenho algum conhecimento de física. 10 anos de ferrovia, 10 anos de plataforma, fui da ITT canadense. Enfim, indústria. Tanto é que pensa-se que você botando o relógio de 220 em casa, você vai economizar energia, não vai não, você vai gastar mais. Equipamento de 220 consome mais, tem maior isolamento. Na transmissão é outro papo. Na transmissão, que eu já montei linha aérea de 138 kV, Minas Rio, na transmissão é outro papo. Aterramento, tirante, estrutura, isoladores, mas na transmissão, potência ativa é PV igual a raiz de 3 veículos sendo fio. Mas na transmissão você aumenta a tensão, ele minimiza as perdas, cai a corrente pelo efeito de Joule. Mas na carga, se você tiver um split de 220, ele vai consumir mais do que um split de 127. O que acontece é que o split de 220 vai ter maior eficiência, maior potência, mas vai gastar mais. Então, tem as energias alternativas aí, mas esse é outro assunto. Eu tenho até um vídeo meu passado que fala sobre isso. Eu quero falar sobre essa questão da forma de Newton, com todo respeito. A questão da forma de Newton, ela ser inversamente proporcional. Então, o planeta chegar a uma distância enorme, ela é dividida pela distância ao quadrado, não tem mais força, não exerce mais força. É claro que em órbita existe força, porque ele está em órbita e tem a força tangencial, centrífuga, centrípeta. Então tem a força tangencial. Então ele tem a impressão que está flutuando. Tanto é que, com o passar do tempo, de vez em quando cai um satélite. Quer dizer, ele está caindo, mas ele está indo para o lado, vamos dizer assim. Então ele está caindo, né? Então dá a impressão que está flutuando. Mas em altas distâncias, como pode ficar em volta do Sol? Então o Sol ele tem uma capacidade a um limite de distância. Eu vou mostrar isso aqui. A um limite de distância. Que aí o planeta sai pela tangente. Tá? E tem a de Einstein. A teoria da relatividade especial de Einstein é ótima. Ele montou um quebra-cabeça legal, mas não explica. Mas é claro que se eu for mais rápido a um determinado lugar, eu vou economizar tempo. Então, tudo bem. E dizer que não podia ir para o passado? Pode. O acelerador de partículas já mandou partículas para o passado. Passou a velocidade da luz.
aceleração negativa. Algumas partículas subatômicas no acelerador de partículas, tanto em Campinas quanto na Holanda. Então a gente nunca pode dizer que não pode. Em física, eu que estudo há muitos anos, tenho 36 anos eu estudo física, a gente nunca pode dizer não pode, tá? E eu não estou falando aqui de religião não, tá? Não estou falando de religião, futebol, política, não, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Que religião é coisa de fé. Não estou falando de esse canal é científico. Então pode o passado sim. E se nós fôssemos um fóton, o fóton é atemporal. O fóton está ao mesmo tempo nesse ponto e nesse ponto. Próximo à velocidade da luz, futuro. Acima da velocidade da luz, passado. E na velocidade da luz. E o fóton, ele tem massa relativística. Tanto é que quando ele está parado, ele tem energia e momento. E quando ele está em movimento, ele tem massa. Tanto é que foi calculada já para uma engenheira da NASA, de 10 a menos 47 gramas, que eu também calculei. Tá? 10 a menos 47 gramas. É uma massa muito pequena, mas é uma massa. Que, de certa forma, dribla um pouco a termodinâmica, a entropia. A gente não pode dizer também que não existe a geração espontânea. Os elementos se confundem, há uma reação, um raio, pode sim, o coacervado pode ter evoluído para uma célula, em algum ponto do universo infinito. Essa possibilidade probabilística existe, porque esse canal é científico. Então existe a possibilidade probabilística de ter geração espontânea. Agora, se eu creio em Deus, eu vou dizer que, na minha ótica, Deus permitiu. Quem não crê em Deus é porque naturalmente surgiu. Porque o canal é científico. Então, deixa eu mostrar aqui uma parte teórica. Tá certo? O que é o Laplaciano? Por que o Laplaciano é o divergente do gradiente? E por que ele é considerado, ele é representado por nabla ao quadrado? Vamos lá, deixa eu mudar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Quando soltos no vácuo, corpos de massas diferentes chegarão no mesmo tempo ao chão. Então, peraí. Tá estranho a fórmula de Newton, tá? Aqui a constante depende da massa dos corpos envolvidos, nem sempre, tá? Aqui a gente pode pegar aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, fórmula da força gravitacional de Newton. Aqui, ó. Ó. Aqui. Pô. Inversamente ao quadrado da distância. Então, quando a distância for muito grande, a força é desprezível. Eu sou da época da calculadora, tá? Dos computadores a cartão, do Fortran, Fortranslation, mas depois eu fui me atualizando. Tá? Então, estranho. Tá certo? Bom, vamos ver aqui, nesse site. Olha só. O que é o Laplaciano? Tá? Primeiro vamos ver aqui. Eu vou de baixo para cima, tá?
Eu vou de baixo para cima. De baixo para cima. Conclusão. Vamos lá. A relatividade geral de Einstein é uma teoria robusta, que até agora explica com precisão a maioria dos fenômenos gravitacionais observados, incluindo a expansão do universo. A expansão do universo não invalida a relatividade geral, mas sim é um fenômeno previsto e explicado por ela. No entanto, a física é uma ciência em constante evolução e novas descobertas e teorias podem fornecer uma compreensão mais completa do futuro. Então, essa é uma teoria robusta, tá? Deixa eu ver se eu estou aqui no canal certo. Tá, estou no canal certo. Estou aqui em tela, tá? Bom, então, a relatividade geral de Einstein é uma teoria robusta, tá? Então, argumentos sobre a não convicção da relatividade geral. Tá? Existem já argumentos. Tá? Teoria de gravidade quântica. Tá certo? Existe também a questão da matéria escura e da energia escura. Tem isso aqui. Tá? Então, isso é uma coisa. Energia escura, matéria escura. Universo em expansão. Pode ser que o universo em expansão queira manter as coisas no lugar. Não é a maçã que desce, é a gente que sobe, em linhas gerais. Tá? Então, a relatividade geral de Einstein. A relatividade especial, é claro que se você vai mais rápido, você otimiza o tempo. O tempo para. Então, tudo bem, mas tem todo um contexto. Ele pegou as equações de Maxwell, pegou as equações de Planck, pegou as equações de... Mas ele também pegou muitas equações de cientistas que já eram renomados, tá? Ele montou um quebra-cabeça, também tem isso, tá? Tudo bem, mas foi montado um quebra-cabeça. Tá? Ele pegou as equações de Maxwell e por aí vai, tá? Bom, eu estou indo de baixo para cima. Olha só. Conclusão da forma de Newton. Embora a forma de Newton para a gravitação seja válida e útil em muitos contextos, é importante reconhecer suas limitações e os ajustes necessários para descrever corretamente a gravidade em escalas muito grandes, muito distantes, ou em campos gravitacionais muito intensos. Os planetas errantes, que se perde, ela não consegue segurar tudo, e outros objetos interestelares são exemplos de corpos que estão, na prática, fora do alcance gravitacional dominante de qualquer estrela. Então, ela tem uma limitação aqui. Com uma distância enorme, tem como. Está no denominador. Tá? Então, isso aqui que eu... Então, você tem a matéria escura, energia escura, teoria e gravidade, tá? Correções relativistas, considerações sobre a lei de Newton, tá? Então, tem algumas considerações que eu já passei aqui, tá? Então, o planeta deriva, tá certo? Fica deriva. Alcance da força gravitacional, ela tem um alcance, não é assim, não. Tem outras coisas aí obscuras ainda, tá? Efeito de outras estrelas, bom, enfim. Tá? Então, aqui está toda essa questão, tá? Aí tá aqui, ó. Então, tem a força centrípeta e a velocidade orbital, tá? Então, isso é que eu comentei já no início, né? Influência de outras forças gravitacionais. Então, o negócio, a coisa não está completa, não.
diminuição da força com a distância, aqui, ó. Até onde essa força influencia? Será que no Sol não tem planetas que se perderam? Mais distantes? Tá? Bom. Continuando aqui. Então, gravidade existe uma gravidade em órbita, mas está próximo. Tá? Distante é que é o problema. E tem outras teorias. Gravidade emergente, tá? Proposta por Eric Verlinde, sugere que a gravidade não é uma força fundamental, mas um fenômeno emergente resultando das leis da termodinâmica e a teoria da informação. Tá? Agora, um parênteses aqui, só um parênteses aqui. Um parênteses aqui, deixa eu voltar aqui, deixei lá um parênteses. A termodinâmica, beleza, a entropia, beleza, mas ela não limita tudo, não. Por que o fóton não sofre os efeitos da termodinâmica ou da entropia? E o fóton não está nem aí. É uma partícula sem massa, entre aspas, ele tem uma massa relativística. Em repouso, ele tem momento e energia. E em movimento, ele tem uma massa relativística de 10 a menos 47 gramas. 10 a menos 47 gramas. Então, a entropia, que é uma questão até, me desculpe, porque pela fé você crê que Deus existe, ou não crê, tem fé ou não tem fé. Mas o pessoal da área religiosa coloca a entropia como um empecilho para tudo. Não. Pode ter tido a geração espontânea sim. Tá? Por exemplo, o fóton não sofre os efeitos da entropia. E segundo algumas pesquisas minhas, o fóton é atemporal. É a curva do tempo. Próxima à velocidade da luz, futuro. Acima, passado, aceleração negativa. E na velocidade da luz? O tempo não passa, o tempo para. Vai daqui para cá, o tempo não passa. Então, a entropia não é uma limitadora da geração espontânea para determinado nível de massa. A entropia não interfere, e a termodinâmica não interfere na luz. E aí? A inércia, a equação de Lorentz, massa igual a m0 sobre a raiz de 1 menos c0 sobre c entre parênteses ao quadrado, que Einstein utilizou, o fóton é uma partícula sem massa, não influencia no fóton. Então, como o fóton é uma partícula sem massa, a entropia termodinâmica não influencia. Tá certo? Então, enfim, deixa eu voltar para cá, para a tela, e minimizar onde a gente estava. Bom, então, introduz um campo escalar que modifica a teoria da relatividade geral, tornando a constante gravitacional variável. Tá? Aí está adaptando. É uma teoria de gravidade alternativa que oferece previsões ligeiramente diferentes da relatividade geral, especialmente em regimes de campo fraco. Tá? Então você tem gravidade emergente, teoria de Brans-Dicke, ou Dicke, não sei aqui a pronúncia, teoria da gravidade de FR, né? Generaliza a relatividade geral, permitindo que Einstein e Hilbert dependa de uma função arbitrária escalar de Ricci. Então você vê outra importância para explicar a aceleração da expansão do universo sem necessidade de energia escura e resolver alguns problemas cosmológicos. Então,
A massa escura produz uma energia escura, diz que isso é a expansão do universo. Creio que não, é a origem do Big Bang mesmo. Tá? Teorias agora, o Big Bang pode ter se contraído e expandido, ou alguém catalisou. Né? Quando é alguém que catalisou, tem uma ligação com Deus. Só que Deus, veja bem, não se chega a Deus pela física. Tá? Isso é uma lenda. Você chega a Deus pela fé. Tá? Deus se expressa, pode se expressar para quem crê em Deus na natureza, mas da natureza não se chega em Deus. Tá? É pela fé. Então, a fé não tem nada a ver com física. Continuando. Fé é fé, ou melhor, fé, religião, crença em Deus, em Cristo, no qual eu sou cristão, é fé. E física é física. É que nem dois trilhos de uma ferrovia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Continuando. Gravidade quântica em loop, tá? Oferece uma descrição não perturbativa da gravidade quântica e tenta resolver os paradoxos que surgem na relatividade em geral em regimes extremos, como os buracos negros e Big Bang. Regimes extremos, ó, Big Bang, buraco negro. Mas olha só, será que os centros das galáxias não tem um white hole, não? Um buraco branco? Porque o Sol não deixa de ser um branco, né, no meio do sistema solar, tá? Então, gravidade quântica de loop. Teoria de Einstein-Carter, né, que entra os dois, tá? Pode resolver certos problemas de cosmologia e física, partículas que a relatividade geral não consegue explicar. Então, tem algumas coisas que a relatividade geral não explica. Esse negócio de dizer que não vai para o passado, o acelerador de partículas já mandou, como eu já comentei. Extensão da relatividade geral, que incorpora a torção do espaço-tempo, além da curvatura, inclui efeitos de spin nas partículas. Tá? Então, teoria de Einstein-Cartan. Tá? Teoria das cordas. Tá? E, teoria M. Descrição. A teoria das cordas sugere que as partículas fundamentais não são um ponto, mas sim pequenas cordas vibrantes. A teoria M é a extensão dessa ideia incorporada 11 dimensões. Importância. Esta teoria tenta unificar todas as forças fundamentais, incluindo gravidade, em uma única teoria coerente. A gravidade é descrita pela vibração de uma corda em particular, ok? E teoria de Kaluza-Klein, né? Klein. Descrição. Propõe que, além das quatro dimensões, três espaciais e uma temporal, existe uma quinta dimensão adicional. Esta teoria tenta unificar a gravidade e o eletromagnetismo. Então, parece que a que eu mais, assim, o que mais me toca é que a gravidade não atua sozinha, ela tem que atuar junto com o eletromagnetismo. Tá? Então, não existe só comprimento, largura, espessura e tempo. Existe também uma quinta dimensão. Tá? Essa quinta dimensão unifica gravidade e eletromagnetismo. Importante. Foi um passo inicial na tentativa da unificação das forças fundamentais e influenciou o desenvolvimento da teoria das dimensões extras, como a teoria das cordas. Enfim. Nesse caso aqui, você tem a força forte, fraca, e para mim a gravidade ela anda de braços dados com a eletromagnetismo. E nós temos uma quinta dimensão. Tá? Enfim. Deixa eu ver aqui. Só um instante. Opa, continua aqui. Continuando aqui. Bom, deixa eu só comentar uma coisa a respeito disso aqui. Tá? Definição de gradiente, ok? O gradiente, a derivada parcial de uma função em relação a x, y e z. Tá? E o divergente, você tem ax, ay, az. Então, você vai ter ax em relação a x, derivada parcial, AY em relação a Y, derivada parcial, AZ
de Ronde Z, de Ronde Z, de Ronde AZ, de Ronde Z. Então, AZ derivada parcial em relação a Z, em relação a Y e em relação a X. Tá? Como o gradiente é a função em relação a x, y e z, aí quando você pega esse cara e esse cara e encaixa no divergente daqui, ó, no divergente, esse cara, aqui do gradiente, esse cara, encaixa no divergente, tá certo? Então, o que acontece? O divergente desse cara vai ser o quê? O divergente do gradiente. Tá? Então, eu quero aqui apenas salientar que o gradiente é a função em relação a x, y e z. É aqui, ó, f em cima. Em relação a x, y e z. E o divergente é esse aqui em relação a x, de novo, esse aqui em relação a y e esse aqui em relação a z. Aí resulta no Laplaciano que fica sendo naba ao quadrado de f. Tá certo? Ou seja, na verdade é o divergente do gradiente da função, o Laplaciano. Tá? Então, enfim. Aí o que acontece? O Laplaciano do campo B, ele tem um valor. Por quê que ele tem um valor? Porque não existe o vácuo absoluto. O Laplaciano do campo B seria igual a zero se fosse no vácuo absoluto. Mas enquanto houver um átomo, você tem como calcular o Laplaciano do campo B. E por que eu estou falando isso? Porque você também tem como calcular o Laplaciano o Laplaciano do campo elétrico, do magnético e do elétrico. Por quê? Porque não tem o vácuo absoluto. Ó. Tem um valor para o campo elétrico, tem como calcular o Laplaciano do campo elétrico. Você não tem, na questão, o Laplaciano do campo elétrico seria igual a zero no vácuo absoluto. Não existe no universo o vácuo absoluto. Já foi tentado na Alemanha em laboratórios, não consegue. Nem que sobre um átomo, você não consegue o vácuo absoluto. Então, o Laplaciano do campo E, no instante do Big Bang, denso, era muito, muito forte. Tá? Era, o Laplaciano de um campo era menos ρ sobre E0. Tá? Ou seja, você tem era menos a densidade pela permissividade, até equação de Poisson, tá? Tá certo? Então, aqui está, ó. Vamos ver aqui. Tá certo? Então, você tem como calcular o Laplaciano do campo, tá certo? Equação de Poisson. Você tem como calcular o Laplaciano do campo elétrico e você tem como calcular, porque não existe o vácuo absoluto no universo, você tem como calcular, como aqui embaixo, o Laplaciano de campo magnético. Ora, se eu tenho como calcular o Laplaciano de campo magnético e o Laplaciano de campo elétrico, cadê ele aqui? Ó. Aqui o cálculo Laplaciano de campo magnético. Ó. O cálculo do Laplaciano de um campo magnético é mais complexo do que o de campo elétrico devido à natureza dos campos vetoriais envolvidos e às equações de Maxwell. O campo magnético B está intimamente ligado ao campo elétrico e às correntes através das equações de Maxwell. Para entender o Laplaciano de um campo magnético, é importante considerar as seguintes equações de Maxwell em sua diferencial. Maxwell é espetacular, viu? Maxwell é espetacular. Bom, enfim. Aí aqui você tem, ó, o Laplaciano de um campo elétrico é uma ferramenta importante na teoria do eletromagnetismo, especialmente no contexto das equações de Maxwell. De novo, em particular, a equação de Poisson é a equação de Laplace,
são usados para descrever o potencial elétrico varia. O potencial elétrico que varia no espaço. Então, no instante do Big Bang, você tinha um laplaciano enorme e eram ondas eletromagnéticas para todas as direções, tá? Olha cá, eu vou repetir. Equações de Laplace são usadas para descrever como o potencial elétrico varia no espaço. Vou repetir. Equação de Laplace são usadas para descrever como o potencial elétrico varia no espaço. Ora, então, se eu fizer o Laplace, como a onda eletromagnética em todas as direções no instante do Big Bang, com alta densidade, que é diferente de zero, eu posso calcular, eu posso somar o Laplaciano do campo elétrico mais o Laplaciano do campo magnético de uma a infinita ondas no instante do Big Bang em todas as direções, atravessando a superfície de uma esfera, que é a derivada do volume da mesma. Tá? Então, vou repetir. Equações de Laplace são usadas para descrever o potencial elétrico. Potencial elétrico varia no espaço. Tá certo? E também do magnético. Aí aqui você tem a descrição e mais cálculo aqui, tá? Então aqui, ó, o Laplaciano de um campo, olha aqui, o Laplaciano de um campo é um operador diferencial que mede a divergência do gradiente de uma função. Ele é frequentemente utilizado em várias áreas da física e da engenharia, incluindo teoria do potencial, a termodinâmica, eletrostática, entre outras. Então, vou repetir, o Laplaciano o Laplaciano de um campo é um operador diferencial que mede a divergência do gradiente de uma função. Então, eu posso medir o somatório das ondas de 1 a infinito do Laplaciano do campo elétrico mais o Laplaciano do campo magnético. Eu tenho todas as ondas no instante do Big Bang em todas as direções, difundidas através de uma esfera, em nano, em mili, micro, pico, nanosegundos. Isso diluído pela superfície da esfera, que é a derivada do volume. Tá certo? Então aqui eu vou voltar aqui. Antes de eu voltar aqui, peraí. Deixa eu deixar aqui em câmera. Aí eu vou voltar aqui, mas antes disso, deixa eu botar aqui. Opa, peraí. Calma, vamos voltar aqui. Peraí. É aqui em tela ainda. Vou voltar aqui. E tá aqui, ó, a minha equação no instante do Big Bang homologada. Então, olha só, o Laplaciano de um campo, no caso elétrico, mais o Laplaciano do campo magnético de uma a infinita ondas, diluídas por uma superfície de uma esfera. O volume da esfera é 4/3 de PR3, a derivada vai me dar a superfície da esfera. Diluídos, eu tenho joules por segundo. Esse joules por segundo, com o passar do tempo, o universo foi esfriando, chegando aos 3 graus acima do zero absoluto, como determinado, como encontrado como identificado pelos laboratórios Bell da Califórnia, por 2 cientistas que ganharam, Arnold Pence, se não me falha a memória, 2 cientistas que ganharam o prêmio Nobel de Física, descobrindo que as radiações de fundo do Big Bang dos 3 graus acima do zero absoluto, ou seja, menos 270,23 graus Celsius. Então, isso aqui eu posso igualar também à equação de Stephen Boltzmann. Não é Stephen Hawking, Stephen Boltzmann, energia térmica, tá? De Stephen Boltzmann. Stephen Hawking também utilizou a constante de Boltzmann. E eu também vou utilizar a equação de Boltzmann, tá? Então,
ou põe joules por segundo aqui, ou eu igualo a equação de Stephen Boltzmann. Como eu disse, Stephen Hawking também utilizou a constante de Boltzmann para as radiações gama oriundas dos black holes. Tá? Então aqui é a minha equação no instante do Big Bang, com toda essa explicação que eu dei. Porque o laplaciano desse campo, mais o laplaciano do campo, é eletromagnético, de uma onda. Mas ele não é igual a zero, por quê? Porque no instante do Big Bang, a densidade era muito, muito, muito grande. Então você pode jogar o timer mais para frente. Em mili, micro, nano, pico, nanosegundos. E você jogando o tempo mais para frente, você consegue calcular a fórmula que traduz o Big Bang. Dedução da equação teórica no instante do Big Bang. Deduction of theoretical equation at the instant of the Big Bang by Lev Theoretical Research. Levi Vasco Lustosa, homologada Brasil. Tá? Brasil. Tá certo? Bom. Nossos cientistas, e eu me considero nada assim em física, mas eu estudo física há 36 anos, e eu aprendi que a gente em física, tá, não pode ficar bitolado. Ah, é só Einstein. Peraí, não é não. Ah, é só Newton. Não. O cálculo diferencial integral, beleza. A ferramenta matemática, beleza. Mas na física, é só Einstein. Por quê? Ele não explica tudo. Então não é só Einstein. Tem mais coisa a ser descoberta aí. Tá certo? Não estou falando de religião, futebol e política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. E quero fazer um preâmbulo aqui. A geração espontânea, probabilisticamente falando, é possível. Vou repetir, não estou falando de religião, futebol ou política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. A geração espontânea, probabilisticamente, ela é possível. Os elementos se confundiram numa probabilidade quantitativa de 1 menos E elevado a menos lambda t, tempo operacional lambda 1 sobre mean time between failure, uma probabilidade quantitativa. É possível que os elementos nitrogênio, carbono, oxigênio, teve alguma energia, catalisou uma reação química. É possível, sim. Não é impossível, não. Ah, mas então você não é cristão? Não tem nada a ver com religião, não. Eu sou cristão, para mim Deus permitiu isso, né? Esse canal é científico. Então é possível, sim, em algum ponto do universo, a entropia ter sido, vamos dizer assim, não é burlada, não é a termodinâmica ser burlada, nem a entropia ser burlada. Mas o fóton, ele burla. O fóton, se você viajar perto da velocidade da luz, futuro, acima da velocidade da luz, passar a aceleração negativa. Na velocidade da luz, o tempo para. O fóton burla. O fóton é uma partícula sem massa. Se ela não tem massa, ela não está sujeita à equação de Lorentz, nem à teoria da relatividade especial de Einstein. É uma partícula sem massa. Então não tem inércia. E ali a entropia não é, a entropia nem a termodinâmica entra. E eu estou aqui aberto a qualquer centro de pesquisa. Aonde que a termodinâmica e a entropia derruba o fóton? E por que não tem a possibilidade de algum ponto do universo ter a geração espontânea? Claro que tem. Aí não pode pensar assim, mas é assim.
Nós estamos chegando a 11 dimensões. Tem muita coisa ainda para ser descoberta. Por pessoas muito mais inteligentes do que eu. Um Gauss. Que tinha um QI maior que Einstein. Que o professor perguntou para Gauss. Para terminar esse vídeo. Pessoal, vamos somar de 1 a 100 aí, tá? 1 com 100, 2 com 99, o Gauss chegou tanto. O que Gauss fez? 1 com 100, 101. 2 com 99, 101. Desculpa. 1 com 100, 101. 2 com 99, 101. 3 com 98, 101. Vai até 50. 50 vezes 101 deu o resultado. Acharam que ele tinha colado. Ele não colou. Ele era gênio. Então tem muita coisa ainda para ser descoberta, com todo respeito. Stephen Hawking, teoria da gravitação universal de Newton, Einstein, mas não explica tudo. Porque o dia que explicar tudo deixou de ser ciência. Sempre tem alguma coisa, sempre vai ter um cara com um QI 1 milhão de vezes maior que o meu e vai descobrir alguma coisa. Agora, não podemos descartar a possibilidade da geração espontânea. Ela existe. E Marte já pode ter havido vida. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol e política. Sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. Ok? Me permitam, eu vou desligar a câmera. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar nesse vídeo. Deixa eu ver aqui. Esses programas que ficam debatendo sobre religião, eu sou cristão, eu creio em Deus, é pela fé. Não tem que ficar debatendo. Aí eu sou calvinista, esse pessoal só aqui que vai ser salvo. Não, eu sou, sei lá, esqueci o nome. Armeniano. Depende da minha escolha. Não é nenhum nem outro. Os pensamentos de Deus são insondáveis. Deus é Deus. Não tem nada a ver com ciência. São 2 trilhos de uma ferrovia. Um trilho é ciência, outro trilho é religião. Não vão misturar. O canal é científico. Tem a possibilidade de reação espontânea? Tem. Matematicamente e fisicamente tem. E quimicamente tem. Não podemos fechar os olhos. Tem que assim, pô. Então existe a possibilidade da geração espontânea. Tá certo? Enfim. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio, subjetivamente. Não estou falando de religião, futebol e política, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Que vai ter um cara com queima acima do de Einstein que vai descobrir outras coisas que ele não sabe. Uma delas é o entrelaçamento quântico. Um espinho vira para cima, outro vira para baixo. Esse vira para cima, aquele vira para baixo. E aí? Independente da distância. E aí? Tá vendo? Muita coisa a gente tem que descobrir ainda. E vai ser descoberta. Tá certo? Me permita, vou desligar a câmera. Não estou falando de religião, futebol e política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Me permita, vou desligar a câmera nesse canal científico.